Boa noite, sejam Boa bem-vindas. Hoje estamos noite. aqui para mais uma palestra no grupo Mulheres Transformadas. E hoje a nossa palestrante é Edmar Machado. Ela já participou aqui com a gente nesse conteúdo maravilhoso que ela vai trazer hoje. E o tema de hoje é governo mental, assumindo as rédeas da cura. Seja bem-vinda, Edmar, e que essa palestra seja muito boa e agregue muito na vida de quem estiver aqui, depois quem for assistir também essa palestra que vai ficar gravada, tá bom? Para a gente compartilhar no grupo. Então tá bom, boa noite para quem está aqui, para quem vai assistir Sim. depois também. Eu que agradeço o convite da Dani, né, Dani? Dani coloca lá no grupo, quem quer palestrar. Aí, assim, tenho me desafiado a fazer isso. E para mim tem sido, assim, transformador na minha vida. Já eu percebo, assim, que, não sei se a Dani consegue perceber, mas eu consigo perceber na minha vida que eu já evolui bastante com esses momentos aqui. Eu acho que essa é a terceira vez, né, Dani, que eu estou aqui palestrando, trazendo o meu conteúdo, e eu espero que esse conteúdo seja transformador para a sua vida também, tá bom? Assim como tem sido na minha. Primeiro a gente aplica em nós, né? Primeiro a gente vive o que a gente fala e depois a gente transmite. Para mim, isso tem sido transformador. Tá bom? Então, assim, a palestra, né, o estudo, o compartilhar de hoje é sobre o governo mental, assumindo as rédeas da cura. Então, ali, Dani, pode passar para a primeira, por favor. Então, ali é a minha apresentação, tá bom? Meu nome é Edmar Machado, eu sou formada em neuropsicopedagogia, sou pedagoga de profissão, eu trabalho com educação infantil e estou como terapeuta também, tá? Então, eu sou neuropsicopedagoga e terapeuta, unindo a neurociência com a terapia, tá bom? Isso daqui é um casamento que deu muito certo e eu estou gostando muito dessa área, então eu vou trazer para vocês hoje sobre o governo mental. Pode passar a próxima, por favor. Tá, então aqui dentro do governo mental eu vou trazer quatro tópicos para vocês. É por que a mente destrói, o poder da metanoia, o exercício do trono e ferramentas de ação. Tá certo? Então, esses daqui são os quatro pontos que eu vou trazer hoje aqui pra gente. Ai, obrigada, melhorou. Tá, então ali no próximo, o que que nós vamos ver? Por que que a mente destrói? Acho que a próxima página, então, por que a mente destrói? Então, inicialmente, como que Deus nos criou? Deus colocou em nós uma mente que pensa. Nós somos seres racionais porque Deus nos criou assim. Então, a única criação de Deus que é racional são os seres humanos, somos nós, humanos. Tá bom? Todos os outros animais que Deus criou é tudo lindo, maravilhoso, mas eles não são animais racionais. Então, o único racional somos nós. Então, o que que Deus colocou em nós? Deus colocou em nós um botão. Ele colocou em nós uma trava, tá certo? É um botãozinho de alarme. Então, esse botãozinho é chamado de amígdala central. Acho que pode passar para o próximo, Dani. Tá? Esse botão que Deus colocou em nós é o botão de alarme, que é a nossa amígdala central. Então, Deus nos criou com o cérebro que ele funciona não para nos fazer felizes. Tá bom? Ali, ó, nossa mente não foi criada para nos fazer felizes, mas para nos proteger dos perigos, para nos manter vivos. Então, com esse botão da amígdala central, o que que ela faz? A gente ouve um barulho estranho, por exemplo, você está andando na rua, você ouve um barulho muito alto de carro, o que que você faz? Você já olha, você já fica alerta para ver se o motorista não vai te pegar na rua, certo? Bem lá na antiguidade, quando não existia energia, não existia casa como é aqui hoje, que eles moravam em casas assim, menos estruturadas do que a que nós temos hoje. Então, o que que eles prestavam atenção nos barulhos? Eles ouviam o rugido de um leão, eles já corriam para dentro de casa para se proteger. Então, nossa mente, ela foi criada para nos proteger. Então, essa amígdala central, quando ela é ativada, ou ela nos ativa para lutar ou para fugir. É isso que isso funciona. É a função da amígdala em nós, tá bom? Então, como nós fomos criados para nos proteger, criados para viver, para nossa proteção, o que que ela vai fazer para nós? Em nós. Sempre quando algo acontece, a gente estuda que as nossas travas mentais, elas iniciam lá na infância, com coisas que a gente viu, que a gente ouviu
ou coisas que aconteceram de repente. De repente você estava brincando e surgiu uma cobra ali na sua frente, você se assustou com aquilo, então a sua mente criou um dispositivo de trava ali contra aquela cobra. Ou você está correndo no meio do quintal e de repente um sapo pula na sua frente. Então, o seu dispositivo, a sua mente, ela vai criar ali dentro de você um sistema de trava, que na próxima vez que você vê um sapo, mesmo que ele não esteja perto de você, e ele não vai pular na sua frente, mas você já ativa novamente, porque lá atrás você sentiu medo, você se assustou com aquele episódio, então aquilo causou uma trava dentro de você. Tá certo? Então, a nossa mente, ela é criada para nos proteger, certo? Então, assim, sempre quando você tem um gatilho que te faz lembrar algo traumático na sua vida, que te trouxe tristeza, que te trouxe dor, que te fez sofrer, seja ela pequena ou grande, o seu sistema ele vai apitar, foge, foge, foge ou luta, foge ou luta. E isso cria dentro de nós um sistema que acaba nos desequilibrando. Tem pessoas que ficam bem desequilibradas com isso, mas isso é um sistema que Deus colocou. A palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim, ó, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, mesmo quando essa nossa mente ela ativa esse botão do da fuga ou da luta, a gente precisa primeiramente confiar no Senhor, tá? Então, mesmo que a sua mente esteja ativada ali pelo medo, pela vontade de fugir, ou medo de encarar a sua realidade, ou a realidade que pode não ser a sua, mas é aqui onde você está vivendo, onde você está incluso. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia. Tá? Então a gente precisa encarar isso de frente, confiar no Senhor, buscar forças no Senhor, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita. Então, a mente é o que destrói, a mente que destrói é uma mente operando sobre o espírito de medo, tá bom? Então, se a sua mente ela está sempre te sabotando, ela está sempre te destruindo, tentando te destruir, sempre te paralisando, você pensa assim, nossa, eu vou fazer isso, vai ser legal. De repente, a sua mente fala assim, não, você não pode fazer isso porque você vai se dar mal. Ah, eu vou sair desse emprego porque aquele emprego eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais chances de crescer, de ganhar bem. E a sua mente vem, não, você não pode sair daqui, porque esse aqui tá ruim, lá pode ser pior. Olha só o que que a nossa mente faz. Não, aqui tá ruim, mas pelo menos você sabe com quem você está lidando. Se você for para lá, você não vai saber com quem você está lidando e pode dar muito ruim. Entende? Então a nossa mente ela vai nos sabotando, mas a gente precisa confiar que Deus nos deu um espírito de coragem, tá bom? Deus colocou equilíbrio em nós, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo bem? É a próxima, Dani, por favor. Então, aqui, ó, o que eu falei, um modo de sobrevivência. A nossa mente não foi feita para nos fazer feliz, mas para nos proteger dos perigos. Então, a trava da reação. Quando nós não governamos a nossa mente, a nossa vida, nós vivemos sempre na reatividade. A gente está sempre reagindo às coisas que acontecem. A gente não consegue simplesmente viver e desfrutar e criar. Não, a gente vai estar sempre reagindo. Então, qualquer problema externo, ela vira uma destruição interna. Ah, se o Lula fez qualquer coisa, nossa, minha vida acabou, o que vai ser de mim? O que que vai acontecer do Brasil? Vou passar fome, vou perder meu emprego. Se estão lutando lá no Irã, isso reflete como se estivesse acontecendo na porta da sua casa. Então, por quê? Porque a sua mente ela está muito reativa, tá certo? O seu dispositivo ali de alarme, ele está sempre operando no modo assim, cuidado, cuidado, cuidado. Ele está sempre alerta, tá bom? Ele está sempre ligado. E isso pode não fazer bem para a saúde. É para nossa saúde que isso não faz bem. Para nossa mente, que ela vai nos sabotar, vai nos impedir de alcançar coisas novas, de viver coisas incríveis porque ela está sempre no modo alerta. É perigo,
cuidado com isso, cuidado com aquilo, você vai se dar mal. Então, a gente precisa aprender a sair desse modo da reatividade. Tá bom? A próxima, Dani, por favor. Então, aqui o versículo que eu já falei, né, que está em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pode passar, Dani, por favor. Então, agora nós vamos entrar no poder da metanoia, a mente que cura. Metanoia, ela fala de transformação, tá certo? Então, nós vamos entrar aqui agora dentro de uma área que vai dizer que a nossa mente é quem cura. Há alguns dias atrás eu postei no Instagram uma imagem que não fui eu que criei, tá? Eu só repostei, mas ela dizia assim, ó, nada tem tanto poder, o seu pensamento, o seu pensamento nada é mais poderoso que o seu pensamento para matar, e também nada mais poderoso do que o seu pensamento para curar. Então, o mesmo pensamento que destrói é o pensamento que cura. Tá bom? Tá tudo aqui dentro. É a mesma cabeça, é a mesma mente, são os pensamentos. Então, mas o mesmo pensamento que destrói, ele também pode curar, ele também pode trazer a cura. Pode passar para a próxima? Então, aqui, ó, a cura mental. Então, o que que é essa cura mental? A cura mental, ela não é a ausência de problemas, ela é a presença de uma nova interpretação. Como assim? Como que isso funciona? Sabe quando você tem as crenças limitantes? Quando a gente pensa assim, você aprendeu, eu aprendi assim, nossa, o pobre não vai para o céu. Porque todo pobre não vai para o céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o pobre entrar no céu. Então a gente aprende, vai assim, nossa, eu nunca vou poder ser rico. Não era o pobre, era o rico, né? Eu nunca vou poder ser rico porque eu não vou para o céu. Se eu for rico, eu não vou para o céu. Então eu preciso ficar pobre o tempo todo. Ou aquela assim, que dinheiro dá em árvore, né? Ninguém tem dinheiro. Pensa que dinheiro dá em árvore. Quer dizer assim, o dinheiro é muito difícil. Aprenda a viver com o que você tem. Porque eu não consigo dinheiro assim, eu não posso ir ali e tirar um dinheiro. Então, são crenças que a gente vai aprendendo enquanto criança, de nossos pais, parentes, tios, irmãos mais velhos, e a gente vai carregando essas crenças para a vida toda, e muitas delas elas nos bloqueiam. Então, o que que acontece aqui? Ó? A presença de uma nova interpretação é dentro da nossa mente, é dentro da nossa cabeça. A gente pega aquilo que nós já temos aqui, que já está enraizado, e nós transformamos ela numa outra coisa, num outro pensamento, numa outra falha, numa outra fala. É igual você dizer assim, ó, você ouviu quando criança, você é incompetente, você é burra, você nunca vai aprender, você vai reprovar de ano. Aí quando você chega na sua fase adulta, esta fala, ela vem te bloqueando, porque você não vai fazer um curso que você acha que é legal, que vai dar bom para você, porque você é burra, você não vai aprender. Então você mesmo se bloqueia por causa daquela fala que você sempre ouvia quando criança. E essa metanoia, essa cura da mente, é você pegar esta fala e falar assim: não, eu aprendo sim, eu sou competente sim. Só que não é uma vez, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Você tem que repetir isso toda vez que você se deparar com uma situação que aquela fala começa a gritar na sua cabeça: você é uma burra. Você, não, na hora, é não, eu consigo aprender, eu sou inteligente. E nisso, nesse novo discurso que você vai fazendo para você, é onde acontece essa transformação, é onde acontece essa metanoia na sua mente. Então, a neuroplasticidade na prática, é isso daqui, a neuroplasticidade na prática. O que que é essa neuroplasticidade? A ciência vai dizer que a neuroplasticidade é a facilidade com que as pessoas têm de aprender um novo comportamento, um novo conhecimento, adquirir uma nova postura, se adaptar a uma nova situação. Então, isso daqui é neuroplasticidade, o que acontece com muito mais facilidade enquanto criança. Todo mundo ela tem uma faixa de aprendizagem onde você fala uma, duas vezes, a criança aprende. Tá bom?
Na criança, até os 12 anos, 13 anos, isso é muito frequente, é muito fácil de adquirir um novo conhecimento, uma nova aprendizagem, ou transformar um conhecimento em outro conhecimento, é agregar conhecimentos. É muito mais fácil. Não que um adulto na nossa idade ou com mais idade do que a gente não consiga fazer, porque todo mundo tem essa neuroplasticidade. Só que quanto mais a idade vai avançando e menos a pessoa desenvolve ou se interessa por desenvolver, essa neuroplasticidade ela vai diminuindo. Sabe aquela fala que tudo aquilo que não usa é, a gente usava um termo antes, né? O que não usa em croa, né? Então, mais ou menos assim. Tá? O nosso cérebro também funciona dessa forma. Se a gente não usa, ele vai diminuindo a capacidade de aprendizagem, de adquirir novos conhecimentos. Por isso que a gente precisa estar sempre ativos, lendo coisas novas, procurando aprender coisas novas, tendo convivência com outras pessoas, outras culturas, as- conforme a nossa possibilidade também, mas isso é muito importante para que o nosso cérebro continue ativo e os nossos neurônios continuem trabalhando ali. Tá certo? Então, ali eu coloquei, ó, cada vez que você escolhe um pensamento de esperança em vez de um de destruição, você está literalmente mudando a fiação do seu cérebro. É o tirar o você é burra e colocar eu sou inteligente e eu vou conseguir. Tá certo? Então você muda, você transforma esse discurso que já está gravado na sua mente. Você transforma isso, você cria um novo caminho neural. Aí nós vamos falar também um pouco da terapia do e se? Ah, e se eu mudar de emprego e der ruim? E se eu resolver sair dessa casa e eu não conseguir um outro lugar melhor do que esse? E se eu investir em tal coisa e eu perder o meu dinheiro? Sabe, geralmente a gente fica no esse e se. Não é verdade? Ah, e se eu largar do fulano que me judia, que me maltrata, e eu arrumar alguém pior do que ele, ou eu não conseguir ninguém? Sabe, essa política, essa terapia do e se, geralmente é o que mais trava as nossas vidas. Por quê? É justamente por olhar assim, ó, se aqui tá ruim, lá pode ser pior. Você entende que aí tem um pessimismo na sua forma de pensar, na nossa forma de pensar e de agir? E se eu fizer e der errado? E se eu fizer e perder dinheiro? E se eu fizer e ninguém gostar de mim? Entendeu? E a gente fica. Isso daí são pensamentos pessimistas que nós temos a respeito de nós mesmos. Então a gente precisa transformar. Então a destruição, e se tudo der errado? A gente transforma através da neuroplasticidade um novo discurso e a cura da mente, dizendo: e se isso for o degrau para o meu próximo nível? Entenderam como é diferente? E se eu fizer e dar errado? E se eu fizer e isto for o próximo, o degrau para o meu próximo nível? Por mais que no começo seja ruim, seja difícil, mas a gente sempre se adapta. Nós fomos criados para se adaptar. A gente se adapta com o frio, com o calor, com a chuva, com o sol, com o novo emprego, com a nova sala de aula, com novas crianças ao nosso redor. A gente se adapta. Nós somos seres adaptáveis. Tá bom? Então, no começo pode ser ruim, porque toda mudança ela exige um esforço inicial. Ela exige essa adaptação inicial, mas não quer dizer que se pelo começo está difícil, porque você precisa aprender um novo costume, um novo hábito, um novo falar, uma nova maneira de viver, mas lá na frente, essa mudança que parecia desconfortável no início, ela pode sim ser um degrau para o seu próximo nível, tá? E no próximo nível pode ser muito bom, mas porque você ficou no e se, e se, e se, você perdeu o próximo nível. Você continuou nesse mesmo caminho. Dentro da terapia, atendendo pessoas, a gente percebe assim, ó, geralmente as mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, com homens violentos, agressivos, até com transtornos ou traços
falei muito essa semana sobre narcisismo, tá? Traços de narcisismo que maltratam as mulheres, que judiam das mulheres. E a gente tem visto muitos casos de mulheres sendo assassinadas, sendo mortas por ex-marido, por ex-namorado, por namorado ciumento, por marido possessivo. A gente tem visto isso. Isso não é historinha, isso tem acontecido. Mas quando a gente conversa com mulheres que têm sofrido isso, qual que é a primeira fala dela? Ah, eu não posso largar dele. Como que eu vou largar dele? E se eu largo dele e a coisa piora? E se eu separo dele e ele vem e me mata? E se eu separo dele e a minha vida, em vez de progredir, ela regride? Porque hoje, por mais ruim que ele seja, ele tem me sustentado. Por mais ruim que ele seja, ele é o pai dos meus filhos. Por mais ruim que ele seja comigo, ele tem cuidado bem dos nossos filhos. Vocês entendem? Então, assim, isso tem sido o e se. Ele tem sido uma trava na vida, principalmente das mulheres. Porque muitos homens não ficam olhando para essas coisas. Eles simplesmente vão e fazem. Eles não se preocupam se eles vão ofender, se vão magoar, se vão ferir, eles simplesmente vão e fazem, mas as mulheres elas ficam presas nisso geralmente. Por quê? Por causa da dependência emocional, que acontece muito, da dependência financeira, porque assim, gente, a mulher que não trabalha, o que que acontece? O medo dela é sair de um relacionamento tóxico e passar fome. Essa é a realidade, entendeu? E se eu sair daqui e eu passar fome na rua? E se eu sair daqui e os meus filhos passarem fome na rua? Entendeu? Claro que são casos e casos, tem situações diversas, mas assim, quando a gente fala dentro da terapia, a gente precisa mudar esse discurso do e se tudo der errado para o se eu for, se eu fizer, isso pode ser o meu próximo nível que está chegando. Entendeu? A gente precisa. Então, aqui que entra o poder da metanoia. É mudar o discurso que já está enraizado dentro da nossa mente em um novo discurso. A gente tira o pessimismo e coloca aqui o positivismo, tá? Isso vai dar certo. Isso pode dar muito bom. Eu posso ser muito feliz. Tá certo? Eu posso conquistar aquilo que até agora eu não conquistei. A gente muda essa perspectiva, a gente muda o nosso olhar, tá bom? O próximo, por favor, Dani. Então, aqui agora nós vamos entrar no exercício do trono. Esse exercício do trono ele é um pouco mais prático, tá bom? Aqui, então, primeiro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o que que é que está nos travando. Dentro da terapia de alta performance, a gente trabalha com 10 travas mentais, que é a do perfeccionismo. Deixa eu só abrir aqui que eu não vou conseguir dizer todas elas assim na raça. Deixa eu só abrir aqui que tá fácil. É a trava do ambiente, do perfeccionismo. Vamos abrir aqui. Tá, é a trava da autoconfiança, a trava da escassez, da aprovação, a trava paterna, a trava da competência, a trava da vítima, do perfeccionismo, do servidor, a trava da procrastinação e a trava do ambiente. Então, são essas 10 travas que a gente trabalha dentro da terapia. O que que a gente faz primeiro, então? A gente identifica na nossa vida qual é a trava que está mais nos paralisando, aquilo que está mais nos travando. A trava da competência, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. A trava da autoconfiança, é que, nossa, eu não sou capaz sozinha, eu não vou conseguir fazer, eu preciso de alguém para me ajudar, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Entenderam? A trava do ambiente. Ah, se eu sair daqui, lá pode ser pior. É melhor o ruim que eu já conheço do que em outro ambiente que eu não sei se vai dar certo. Entenderam? A trava da procrastinação. Eu estou sempre deixando para depois. Ah, porque agora eu não estou bem, não vai sair bom o serviço, então eu vou deixar para depois que fica melhor. Ou então, sabe o que tem que fazer, mas por algum motivo, arruma outra coisa para fazer, vai lavar a louça.
vai limpar a casa. E aquilo que é importante para aquele momento você deixou. Pode ser uma coisa pequena, mas porque você ficou com medo, o medo da responsabilidade, o medo de sair muito bom e depois você ter que dar conta do próximo, porque vai ter que ser bom, porque esse já ficou, entendeu? Então, assim, isso vai nos paralisando. Então, o que que a gente faz primeiro? Dentro desse exercício do trono, nós vamos identificar, nós vamos dar nome para nossa trava. Eu coloquei algumas imagens ali, ó, da procrastinação, do medo, a trava das finanças, né, ali da escassez e da ansiedade. Então, assim, são exemplos isso daqui, tá bom? Então, a gente primeiro identifica. Ah, eu tô com algo importante para fazer. Se eu fizer, vai dar bom, pode dar muito bom. Eu vou conseguir aquela promoção no meu emprego. Só que daí a minha mente fala assim, ó, não, mas você já está tanto tempo na sua função, se você mudar a ideia ruim e depois eles te mandarem embora, viram aqui a fala do se e se? Entenderam? Então, o que que você faz? Em vez de você fazer aquele trabalho para a sua promoção, você vai lavar a louça, vai limpar a casa, vai lavar o banheiro, vai cuidar das crianças e deixou a sua atividade ali. Entenderam? Então, assim, o que que a gente faz? A gente identifica primeiro aquilo que está nos travando. A gente dá nome para isso. Eu deixei de fazer uma atividade para ficar na frente da televisão assistindo a minha série especial, a procrastinação, tá certo? Ah, outro exemplo, aí eu não vou ajudar o fulano, a fulaninha lá falou, colocou no grupo que tem uma pessoa precisando de mantimentos na casa porque deu uma enchente e ela perdeu tudo. Aí você fica assim, nossa, podia ajudar, né? Não, mas se eu ajudar, vai faltar para mim. E se eu mandar o dinheiro lá para aquela oferta da igreja e chega no final do mês eu passo necessidade. Vocês entenderam a trava das finanças aqui? Entenderam? Então, assim, cada coisa que você faz ou que você deixa de fazer por causa de uma crença ou de um costume ou de uma trava, ela tem nome. A gente só precisa identificar qual é essa trava. E segundo, ali, ó, questionar. Esse pensamento, ele constrói ou destrói o meu futuro? Aí eu não vou dar aquela oferta, porque pode faltar para mim no final do mês. É o dinheiro que eu estou guardando para comprar o relógio novo. Então, se eu der a oferta, eu não vou ter meu relógio novo. Entendeu? O que que a gente faz? Identifiquei e questiono agora. Tá, mas será que esse meu pensamento ele está construindo ou ele está me destruindo? Será que isso está ajudando ou está atrapalhando o meu futuro? Questionei. Será que o que eu estou pensando está certo ou está errado? E o terceiro, o governar, tá bom? Que é o substituir o pensamento de uma verdade, substituir o pensamento por uma verdade de identidade de fé. Isso daqui é fé, tá bom? Você substitui o pensamento. Não, eu vou sim ofertar porque ele está precisando, o meu relógio pode ficar para depois. Ou Deus vai me abençoar e vai me dar em dobro que eu vou conseguir comprar, eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir manter, eu vou conseguir sustentar. Entendeu? Você substitui o se eu der, eu vou passar necessidade por eu vou fazer porque Deus é mais na minha vida e Ele vai suprir as minhas necessidades. Entenderam? A gente substitui o discurso depois que a gente identificou a trava, que a gente questionou se isso está me atrasando, ele está me ajudando, e depois eu substituo esse pensamento por uma outra identidade, tá bom? Por uma verdade, por algo que vai edificar a minha vida e não mais me destruir, tá certo? Ah, daí a próxima, Dani, por favor. Então, aqui na ação terapêutica, o rastreio é identificar qual a área e projetos na mente que tem destruído, tá bom? Dentro da terapia, nós temos o teste de travas mentais. Nesse teste de travas mentais, você responde alguns questionários e, de acordo com a sua resposta, de acordo ali com as respostas que você colocou no questionário, a gente consegue identificar qual dessas 10 travas ou quais dessas 10 travas elas estão mais altas.
tá bom? E dentro dessa identificação, a gente inicia o processo de destrave, o processo de mudança, essa mudança de mente, mudança de pensamento, esse se conhecer, porque a terapia, ela não é só para você fala e eu escuto, e eu falo e você escuta. Não. Dentro da terapia é um processo de autoconhecimento. A gente olha para nós, eu olho para mim, eu vejo quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações, aquilo que tem me travado, e eu busco ferramentas, eu busco caminhos, eu busco meios para sair dessa situação. É por isso que a terapia, ela funciona e funciona muito bem, porque assim, ó, muitas vezes, em muitos casos, a mudança não precisa de quem, não depende de quem está me ouvindo, ela depende de mim. Por isso que os mesmos pensamentos que constroem, eles também podem destruir, tá bom? A mesma mente que constrói, ela também destrói, tá? Então, assim, nós criamos, nós nos armamos de ferramentas para estruturar os nossos pensamentos de forma que esses novos pensamentos possam nos trazer vida e não destruição. Então, qual é a ação? Para cada pensamento negativo, nós criamos uma sentença de governo. É aqui que funciona, aqui que está a chave. Você é burra. Não, eu sou inteligente. Você não vai dar conta disso, você é incompetente. Você, eu dou conta sim. Eu dou conta, eu consigo e eu vou fazer. Eu acho que eu já tinha até comentado em outra, é, em outros momentos aqui, eu não sei se a Dani vai se lembrar, mas uma coisa que eu ouvi do meu pai, e eu ouvi ele dizendo para minha mãe, em conversas ali de DR entre os dois, ele dizia assim: a sua filha não vai ser nada quando ela crescer. Você pode esperar que daqui a um tempo ela tá com os 3, 4 barrigudinhos aqui dentro de casa para você criar e você não vai nem saber quem são os pais. Eu ouvi o meu pai dizendo isso. Ele não falou isso para mim, mas eu ouvi ele dizendo isso. E sua filha é uma incompetente. Sua filha não vai ser ninguém na vida. A sua filha, ela vai esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga no tanque, com um monte de barrigudinho para criar. Isso eu ouvi, gente, isso não é conversa. Eu ouvi o meu pai falando isso. Só que aquilo me destruía de uma tal maneira que eu cheguei no ponto, assim, de ter ódio do meu pai. Eu passei por isso. Eu tive ódio do meu pai. Não só por isso, mas por outras coisas que aconteceram também. Mas o que que eu quero dizer? Quando eu fui crescendo, conforme eu fui crescendo, eu saí de casa, com autorização da minha mãe, com a bênção da minha mãe. Saí de casa, fui morar em Curitiba. Quando eu enfrentava situações desafiadoras na minha vida, a primeira coisa que vinha na minha mente é: você não vai ser ninguém na vida, você vai esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga no tanque. Essa era a primeira fala que vinha na minha mente. Só que geralmente os filhos ou eles seguem à risca o modelo que tem em casa, ou eles geralmente vão para o outro lado totalmente contrário, né? Dependendo da situação, dependendo da personalidade da criança. Eu e meu irmão mais velho, nós fomos assim do lado contrário ao meu pai, totalmente contrário. Então, tudo que ele fazia, a gente fazia diferente, porque a gente não queria essa vida que ele tinha para nós. O meu irmão mais novo, não. Tudo que meu pai fazia de ruim, ele repetia. Tudo que meu pai fez de ruim na vida, o meu irmão mais novo repetiu. E ainda mais, ele se superou. Infelizmente, infelizmente, meu irmão mais novo, ele se superou nas coisas ruins do meu pai. Então, o que que eu pensava? Eu vou ser diferente para provar para o meu pai que eu não sou aquilo que ele dizia de mim. Uma vez ele falou assim para mim, quando ele comprou o carro, ele falou para nós, né? Porque agora eu tenho carro. Ninguém de vocês vai pôr a mão no meu carro se vocês não tiverem carteira de motorista. Porque na cidade onde eu morava era costume os filhos pegarem o carro dos pais, mesmo na adolescência, sem ter carteira, né? E ele dizia: porque o meu carro vocês não põem a mão, a menos que vocês tenham carteira de habilitação. Só que ele dizia que eu era incompetente, que eu não ia conseguir. Aí o que que eu